Meu nome é Ágata, eu tenho 31 anos, sou nascida e criada aqui em Campinas. Sou uma mulher trans. E aí, trabalho com maquiagem nas horas vagas, assim, quando surgem alguns trabalhos bacanas, a gente entra na festa. Eu nasci aqui em Campinas, só que eu mudei pra cá, pro bairro, quando eu tinha uns 3 anos de idade. E aí, depois disso, eu morei em alguns outros lugares, mas minha família sempre morou aqui. Então, sempre que eu viajava para outro lugar, eu voltava sempre para cá. Então, aqui sempre foi a minha casa mesmo. A minha infância foi meio um pouco conturbada, né? Porque você tem que passar pela toda a fase da transição, de você se entender. Então, o teatro foi muito importante para mim por conta disso, de eu decidir o que eu queria ser, o que eu era, entendeu? E eu conheci o teatro muito cedo, com 8 anos de idade. Aí eu conheci as oficinas de circo por conta de umas amigas que frequentavam aqui, que eram vizinhas da minha casa. E aí a gente acabou vindo pra cá, aí começou a aula de circo, aí eu comecei a fazer amizades. Porque quando você tá nesse período, você tem muita negatividade. Aqui no teatro as pessoas me enxergavam como uma pessoa normal. Então isso era muito importante. Então acho que isso contribuiu muito para pro meu autoconhecimento, conviver com outras pessoas que aceitavam você pelo que você é, entendeu? Não pelo que as outras pessoas dizem ou que a sociedade impõe pra você, mas é basicamente isso mesmo. Aqui no teatro eu fiz bastante coisa. Eu entrei no circo com 8, e aí fui fazendo oficina e fiquei até uns 24 anos, mais ou menos. Então, eu fiz muito tempo. E aí, nesse meio tempo, a gente fazia... fiz aulas de Kung Fu aqui também. Participei de algumas oficinas de dança que tinha aqui também. Então, essas oficinas fez parte realmente de toda a construção e tudo que eu entendo hoje de arte. Fiz teatro aqui também, que era uma das coisas que eu tinha mais vontade de fazer. Então, o teatro ele me proporcionou bastante coisas que eu tinha vontade de fazer e conhecer nesse meio. E foi nessa vinda para cá que eu fui me descobrindo essas atividades, essas oficinas que me proporcionaram bastante coisas legais, fiz amizade que eu tenho até hoje, então foi bem interessante esse período no teatro aqui. As coisas foram acontecendo, não foi uma coisa que eu planejei, eu vou entrar no teatro porque eu sou uma mulher trans e isso, aquilo. A dúvida sempre teve dentro de mim, e como uma criança que não entende muitas coisas, você fica muito confusa. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi que mesmo eu usando uma calça apertada, ou usando sutiã, ou usando calcinha, o que seja, todo mundo me aceita do jeito que eu sou. Então, esse período aqui foi muito importante por isso, por aceitação, de entender que as pessoas me aceitavam pelo que eu era. Então, isso só foi melhorando. Eu fui cada vez me tornando mais quem eu queria ser, quem eu era, por conta daqui mesmo, do acolhimento das pessoas aqui. Eu acho que eu passei o maior tempo que eu passei aqui foi na época de infância mesmo, que eu estudava de manhã, vinha aqui à tarde e ia embora só à noite. Era 8 horas de treino. Era das 2 às 8 horas da noite. E eram turmas, era muita criança. E aí teve uma época que eu comecei a virar ajudante da aula, então eu dava aula também. Então foi bem interessante aqui a conviver com outras pessoas. Foi legal. Malabares, acrobacias, pirofagia, contorcionismo, tudo que tinha envolvido o circo, palhaço. Aí tinha os grupos, tinha as pessoas que eram mais voltadas para uma atividade, mais voltadas para outra. E a gente passava o que o que eu tinha aprendido durante esses anos todos que eu passei aqui. Tem um evento que acontecia aqui no teatro, que chama Concurso Novos Talentos, e revela novos talentos de drag queen, transformistas, em questão de show, dublagem, performance em geral. E nessa época eu já tinha certeza do que eu queria ser, mas eu tava meio na transição. E aquele visual drag me encantou demais, porque era muito brilho, era muito glamour, era muita beleza. E você mostrar para as pessoas, e isso é muito bacana você poder exaltar a sua beleza, entendeu? E nisso eu conheci as pessoas que faziam parte do evento, e aí eles me convidaram para participar da abertura. Então eu nunca tinha feito show na minha vida, só tinha feito circo e tal. E o primeiro show era Moulin Rouge, eu tava de lingerie todinha, eu era a primeira, abria a cortina, era eu que tava aqui. E foi uma experiência, assim, extremamente importante para mim, porque
Eu gostei daquilo. Eu gostei muito de poder mostrar beleza, ué. A gente passa por tantas coisas ruins que até isso a gente tem que se privar. Eu não posso falar muito de mim, da minha beleza, ou do que eu sou, porque vai parecer que eu sou prepotente ou arrogante. Mas é isso, a gente já sofreu tanto. Eu quero falar que eu sou bonita, eu sou mesmo, e não tenho nenhuma dúvida disso. Mas. E aí isso foi muito bacana, porque é através do circo que eu tinha 17 para 18 anos, né, nessa época. E aí nisso surgiu outros convites, eu fiz show em paradas daqui de Campinas, em outras cidades, participei de eventos também importantes de outros lugares. Então foi bem importante para mim esse contato com o mundo drag queen. A gente procura sempre, eu no caso, procuro sempre ter como exemplo pessoas que são excelentes no que entregam. E quando a gente fala em performance, a gente tem que procurar as melhores referências. Na época, uma pessoa que me encantou muito, que graças a Deus hoje é uma das referências do Brasil, é Ícaro Kadoshi. Ele foi muito importante no começo, porque ele me deu muito conselho. E nesse meio tem famílias. E ele me adotou, muito, muito humilde, muito simpático, muito generoso em compartilhar a experiência dele com uma pessoa nova. Então, isso contou muito. Então, ele, para mim, é referência, também como Beyoncé, essas cantoras pop internacionais, que sempre entregavam beleza, coreografia, figurinos, que isso encanta o mundo LGBT. Então, elas todas são minha referência, mas no meio LGBT, minha referência foi Ícaro Kadoshi. Eu tenho amigos desde aquela época que convivem comigo, inclusive a gente vai sair semana que vem. Mas tem o Tom, que também, o Tom que é uma pessoa que desde o começo ele sempre acolheu muito bem eu também aqui. Eu sempre atormentava ele teatro, até que ele fez uma peça, a gente fez bastante rodeou e tal. E a Cleo é importante, a Jaque, a professora de circo, é como se fossem minhas mães, que eu tive aqui, sempre cuidou, sempre zelou pela gente, sempre teve o cuidado de proteger, de entender que aqui a gente é bem recebido, que aqui a gente pode ser todo mundo amigo, que aqui é uma família, o teatro acaba se tornando uma família, porque quando eu vinha, quando era infância, a gente almoçava aqui, o Benê, que cuidava na época, ele era um paizão, assim, de toda a galera, ele fazia comida pra gente, já cheguei a dormir aqui no teatro já também. Então foi muito interessante, assim, as amizades, os laços que a gente criou aqui são eternos, assim. Eu tenho pessoas que é pra minha vida, minha família mesmo, que acompanhou todo o desenvolvimento, alegria, tristeza e viagens que eu tive amigos que saíram daqui, que eu morei em São Paulo, então tem conexão, as pessoas que a gente cria aqui são para sempre, são histórias que são para sempre. Acredito que é na responsabilidade, acho que quando eu entrei aqui eu era meio sem objetivo, sabe? Não tinha objetivo, não tinha vontade, não tinha nada. Era mais a curiosidade. E quando eu cheguei aqui, que eu vi a forma que eles acolheram, me acolheram no caso, eu me senti bem. Então não tem. É muito disso. É da forma que você é recebido que marca o resto da sua trajetória. Então acho que o jeito que eles me receberam foi muito importante. Aqui no teatro tinha a época de escola de samba, e aqui foi muito tempo usado para construção das fantasias, e a gente ajudava nisso tudo. E em meio da cola quente, brilho para lá e brilho para cá, na mesa, a gente fazia teatro. Ele inventava o teatro ali na hora, a gente dava risada, e uma era uma personagem, outra era outra, enquanto isso a gente colando. E nessa brincadeira, ele montou. Eu atormentei, até que ele montou, aí ele chamou 4 mulheres trans para poder serem as personagens principais, contava a história de sonhos, de pessoas que se encontravam para fazer sonho. Tanto que uma das frases marcantes da peça era: sonho que sonha sozinha só um sonho que se sonha junto é realidade. E era muito fantasia. Então cada uma delas tinha uma personalidade. Eu era, pelo meu jeitinho mais calmo, eu era uma das mais calminhas. Aí aconteceu um imprevisto com uma das meninas que estava fazendo, eu acabei tendo que assumir o papel dela e outra entrou no meu lugar. E aí aprendi também muito com isso, porque o teatro é mágico, né? Você pode ser o que você quiser, as pessoas... Você se entrega, é muito surreal, assim, não tem muita explicação. Acho que teatro é muito de você estar lá, de você se propor a realizar aquilo, de se permitir ser quem você quiser. E a personagem era realmente
totalmente diferente de mim. Ela era prepotente, ela era pra frente, porque ela se achava mesmo maravilhosa e tal. E ela não aceitava que ela era uma ferrada, entendeu? E aí, nisso tudo, elas se juntam, aí acontece dar certo, a gente viajou bastante. Foi bem legal essa experiência. Como eu já tinha viajado muito com o circo, era mais uma experiência pra mim. Só que com pessoas mais adultas, porque sempre no rolê eu sempre só acabo sendo a mais nova. Porque, mesmo não sendo a mais nova. Mas porque o pessoal, eu gosto de andar mais com o pessoal que tem uma cabeça maior, que tem uma discussão boa pra ter, uma ideia boa pra trocar. Então, eu acabei sendo sempre ser a mais nova. Então, eu aprendi muito com o pessoal que participava. O Tom mesmo é uma pessoa de coração enorme, assim. Sempre acolheu a gente muito bem. Sempre disposto a ensinar o que não estava. Ele passou bastante dor de cabeça também, porque trabalhar com atrizes trans não é fácil, não. Porque a gente é um pouco problemática, às vezes. Então, ele teve muita paciência com a gente. Foi bem legal. A gente fez Castro Mendes, a gente fez aqui no Padre Anchieta também. Foi bem legal, foi bem legal. Qual é o nome da sua personagem? Marie Merci. Conta um pouquinho dela. Ela era uma cigana. Uma cigana que ela matou o... Ela matou o prefeito da cidade que ela morava. De amor. Porque ele amava muito ela e acabou matando. Eu não lembro ao certo a história certinha, mas era basicamente isso, que ela fugiu da cidade dela porque ela tinha matado o filho do prefeito ou prefeito, eu não lembro muito bem. Mas era isso, ela era bem prepotente, ela era bem arrogante, ela não aceitava a situação que ela estava. Então, era o pé no chão, assim, das 4 que tinha, o pé no chão acho que era a Marie, porque ela era mais no chão mesmo, assim, dessa questão. Eu sempre fui muito atrás do que eu queria e isso foi importante. Eu sempre fui muito atrás e acho que isso que é o que combina entre eu e ela, que a gente sempre correu atrás, mas eu não sou prepotente, eu sou bem pé no chão demais até. Então, antes da pandemia, a gente estava ensaiando uma peça que ia ser Chapeuzinho Vermelho, só que ia ser uma releitura mais moderna para os tempos atuais, que eu era Chapeuzinho. A gente estava ensaiando, só que aí entrou a pandemia, acabou cortando os ensaios, mas eu acredito que ano que vem volte de novo tudo outra vez. Mas era bem legal a história, uma história mais voltada para a modernidade. Então, a Chapeuzinho era trans, tinha o Lobo Mal, que era uma figura mais de um vilão, tinha a mãe da Chapeuzinho era um homem gay que fazia a personagem. Então, era uma história bem legal, que contava o descobrimento da juventude, você ser jovem, entendeu? Aí tinha florestas que encontravam fadas e seres místicos e tudo mais. Era bem legal. Não chegou a sair dos ensaios. Teve toda uma construção de cenário, figurino e tudo mais, só que não teve nenhuma apresentação ainda. Já fui em várias festas com trabalho de drag queen, assim, que é bem interessante. Foi bem legal. Eu viajei bastante, sim. Fui para vários lugares convidadas e São Paulo, Catanduva, Marília, Indaiatuba, Americana, Jundiaí. Nossa, muita cidade aqui da região também. Foi bem legal. O mundo business, o mundo drag não é todo o glamour que as pessoas imaginam. Eu acho que existem muitas panelinhas, tem gente que às vezes tem um trabalho excelente, mas é boicotada apenas por não ter amizade com o grupinho da cidade. Então, é um mundo muito mascarado, assim. Quem vê todo o glamour, toda a animação e toda a amizade não vê o que rola por trás, que é uma tentando rasgar sua roupa, é uma na época de pendrive que levava pra tocar sua música, seu pendrive desaparecia, a sua roupa desaparecia do camarim. Então, eu tenho várias histórias, como tem muita amizade que eu construí e tal, mas camarim de casa noturna, assim, geralmente é muita... Tem tudo, assim, não tem como especificar uma coisa só. Acho que por eu ter passado tanta coisa, acho que eu já vi tudo. Já vi muita droga, já vi muita bebida, já vi muita gente que você endeusa, que você fala, nossa, essa pessoa é maravilhosa, o trabalho dela é incrível. Você chega no camarim, a pessoa é um saco de bosta, para não ser bem específica. De tão arrogante, tão ignorante, tão fútil, sabe? Dessa futilidade desse mundo. Então, esse meio tem muita coisa negativa também. Acho que se você não tá com o psicológico bem preparado, você
desiste muito fácil daquilo, porque pra te impulsionar tem pouco, mas pra você desistir tem bastante. E eu acho que o que me fez permanecer nesse meio por tanto tempo foram as pessoas que eu mantive amizade, que eram pessoas mais na mesma vibe que eu. Então, se eu sentia que a pessoa era um pouquinho mais negativa, que podia me trazer algum problema, eu me afastava. E quando eu via que a pessoa era bacana, eu me aproximava. Então, é muito de sensibilidade. Você, depois de um tempo, você já começa a conhecer quem está perto de você por interesse ou por realmente gostar do seu trabalho ou saber quem é você. Ai, foram tantas, mas eu acho que no dia que eu fiz show com o Ícaro onde foi? Bragança da Paulista. Foi, assim, um dos dias mais importantes pra mim, porque você tem uma referência daquela pessoa e você é chamada pra fazer um show com ele no aniversário dele, então tem todo um por trás disso. Às vezes pode parecer até simples, mas pra mim foi uma das coisas que mais me marcou, assim, eu ter feito show com uma pessoa que eu admiro. Foi uma música que ele tinha feito na Blue Space São Paulo. E aí há muitos anos atrás, aí eu peguei a mesma música, fiz o mesmo show, só que aqui em Campinas, do meu especial, há uns 10 anos atrás. E aí a gente coincidiu de a gente se cruzar nessa festa. E aí ele falou, por que a gente não faz a mesma música já que eu fiz e você fez? Aí eu entrava no começo e ele entrava no final, aí tinha guitarra, eu usava uma roupa azul linda, maravilhosa, cheia de brilho, ele também tava incrível, assim, tava lindo, lindo, lindo. Faz muito tempo que eu não faço show. É como eu disse, com o tempo você acaba meio que perdendo o interesse por conta de não ter o retorno no que você precisa para ter aquilo tudo. Uma roupa bonita custa R$ 2.000, só que a casa noturna paga R$ 100 para você. Então não tem o retorno. E você ser trans, você não pode ficar esperando a boa vontade das pessoas. Então eu tinha que correr atrás do meu, eu tinha que correr atrás dos meus sonhos, da minha vontade. Não podia ficar esperando as coisas acontecerem. Então eu tive que correr atrás de trabalho, eu tive que correr atrás das coisas que me proporcionavam coisas para evoluir e tal. Mas a arte drag, hoje ela tá evoluída, né? Porque antigamente era mais performance, dublagem, você era mais de fotografia. Hoje em dia a estética é mais voltada para o público feminino mesmo. É muitas drags que parecem realmente muito mulheres. Antigamente era tudo muito grande, era tudo muito maior. Hoje tem a estética maior. E aí vem Pablo, Glória Groove, que são cantoras que deram um passo para frente da arte drag. Então, eu acredito que a arte drag hoje está em torno disso mesmo, das drags que são cantoras, que têm uma performance que entrega um pouco mais ao vivo. Mas não que a arte drag tenha se desvalorizado, porque tem muitas casas noturnas de São Paulo que ainda tem show drag, que acontece tudo da melhor forma. Eu acho que o meu maior sonho é ficar viva, né? Porque viver num país onde a cada 13 horas morre uma mulher trans eu posso ser a próxima, qualquer uma pode ser a próxima. Então eu acho que o meu sonho é só ser feliz. Eu não tenho muito uma perspectiva de, há 10 anos eu vou estar em tal lugar. Não, eu acho que eu vivo agora e eu quero ser feliz, independente de em qual situação eu esteja. Eu acho que ser feliz é o meu objetivo, assim. A gente vive lutando, é um leão por dia. A gente tem que... Todo dia a gente cruza com alguém que tenta invalidar a nossa existência. Então você tem que estar o tempo inteiro provando quem você é. É uma piada ali, é um deboche ali. Às vezes são coisas naturais que as pessoas falam que pra elas é normal, mas pra gente você fica assim... Nossa, mas isso não tem a menor graça, isso não é engraçado. Então é um leão por dia. É um leão por dia, assim, não tenho... Todo dia você tem que provar a sua existência, todo dia que você tem que lutar pra você não cair numa bad, numa tristeza, porque você ser trans é lidar com a solidão diariamente, porque toda a maioria das trans é solitária. Não quero dizer que isso seja triste, eu acho que você aprende a ser feliz sozinha. Eu acho que todo mundo deveria aprender a ser feliz sozinha pra não depositar amor em cima de ninguém. Mas ser trans é isso, é viver sozinho e lidar com tudo isso. Hoje a gente tem pessoas e pautas e YouTube e televisão que abordam esses assuntos, só que ainda é muito mascarado, é tudo muito para gerar o ibope, é tudo para ganhar o dinheiro, porque você vê mesmo as trans, você não tem nenhuma trans que você possa dizer que é uma bem-sucedida ou tem um espaço. Até tem, eu não tô generalizando, porque tem Michelle X, que é estilista, faz roupa pra Xuxa, pra milhões de artistas brasileiros e tal.
Tem outras meninas que são artistas que ainda fazem show. Só que a maioria vive no obscuro. A gente tem que ser perfeita para ser notada. Porque se tiver algum defeitinho, você já é jogada para trás. Então, se você não viver aquele padrão de beleza, que você tem que ser uma modelo internacional, você fica para trás. Então é muito disso, você viver diariamente lutando com isso. Eu tenho que ser, eu sou assim, só que para mim ser aceito, eu tenho que ser assim. Então é complicado, é uma luta diária com você mesmo, com a sociedade, mas eu acredito que as coisas com certeza mudavam. Eu mesmo nunca passei por nenhuma situação de agressão na rua. Aqui no bairro mesmo tem meninas que contam a história de ser apedrejada, que na avenida, se andasse de shorts curtos, levava tijolada na rua. Então, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, por nenhuma situação. Então, eu acredito que eu já venho de uma época onde as coisas já estão mudando, mas não quer dizer que está perfeita, mas tá indo. O pessoal daqui, eles acolhem bastante. Não que acolhem, mas eles respeitam. Eu acho que eles conheceram, através do teatro, a gente conseguiu mostrar para toda a comunidade que a gente é mais do que aquilo que tem na TV. Prostituição, sexo, droga, roubo, essas coisas erradas que giram em torno da nossa imagem. Então, o teatro foi importante por isso, porque ele conseguiu fazer com que a gente conseguisse mostrar o nosso lado artístico e nosso lado humano aqui em cima do palco. Então, você via uma família aqui na frente com os filhos, você via um pai de família ali, você via um bandido que seja, desses meninos que vendem ou traficam, eles estavam aqui também. Então, você vê todo mundo aqui vinha para ver a gente. Então, e nunca teve ninguém jogando nada no palco, nem vaiando, nada dessas coisas. Então, a gente é muito acolhida aqui, nunca teve. Já teve, com certeza, muitos incidentes aqui, mas eu acredito que hoje não tem mais. Hoje a gente é bem mais acolhida aqui. Na rua, a gente era hostilizada. Aqui a gente não era hostilizada. Então, aqui acaba virando o nosso momento, o nosso lugar, entendeu? A gente gostava de estar aqui. E não tinha só eu, tinha muitas outras meninas que começaram como meninos gays e hoje são mulheres trans. Então, aqui foi um lugar muito, muito importante para essa comunidade também. Aí a gente convivia com tudo, ia criança muito pequena e os pais vinham, acompanhavam. Nenhum pai nunca pré-julgou a gente aqui, eles sempre foram muito, muito legais com a gente também. Eu sempre dei aula para as crianças pequenas e maiores e às vezes receber cartinha das crianças falando que gostam de você. Então isso foi muito importante para você entender o seu lugar, entendeu? A importância de que estar aqui, entendeu? De sobreviver, de ser resiliente a toda essa situação. O teatro faz muita falta para muitas crianças hoje, assim, que poderiam estar fazendo alguma oficina, se ocupando de alguma outra coisa. Porque no teatro, aqui, eu aprendi a respeitar as pessoas, eu aprendi a cumprir com o horário, de você entender que na plateia pode ter uma pessoa ou 10 mil, que o seu trabalho tem que ser o mesmo. Então, a responsabilidade profissional, eu aprendi tudo aqui. E muita gente aprendeu as coisas aqui. Tem muita gente que hoje faz educação física e outros trabalhos voluntários e outros trabalhos em relação ao circo, porque veio tudo daqui. Então, foi importante. Eu acho que foi muito importante para todo mundo aqui. Foi bem tenso, porque era uma... Você lembra? Eu falei da família que a gente tinha artística e tal. E o Ícaro, ele sempre teve uma família com muitas pessoas muito talentosas, que hoje ou moram fora, ou estão em outros concursos muito interessantes e tal. E eu tinha uma irmã trans nesse meio. E a gente era muito próxima, tipo, foi uma das poucas viagens que eu fiz assim, sozinha pra ir ver ela. Fui sozinha e fui com a cara e com a coragem. Me recebeu extremamente bem. Aí depois passou uns 2 meses, ela estava no lugar errado e na hora errada, com a pessoa errada, e acabou sendo assassinada junto com a outra pessoa. Nossa, eu estava no trabalho na época e foi uma coisa que me abalou muito, assim, porque é muito confuso você tentar entender tudo isso. Como que alguém mata outra só por querer ser quem você é, tipo, o seu corpo? Você que diz o que você quer, o que você não quer. Então, foi muito confuso pra mim, mas eu já perdi muitas, assim, por conta de droga, por conta de prostituição, por conta de tudo, assim. A cada 13 horas morre uma mulher trans. Então, são milhões de motivos que podem acontecer. De uma discussão. Eu já vi meninas trans morrerem por conta de R$ 10. Então, é um meio muito... Você tem que estar sempre pronta pro pior. Esse mês mesmo, mês passado,
Num dia, uma morreu e no outro dia a outra morreu também. E era uma das do nosso grupo. Então, toda pessoa trans que morre é como se a gente tivesse também morrido. Porque é nossa história, é o que eu sou também. Então, é bem complicado. Mas com o tempo você acaba enxergando tudo isso de uma forma mais... a melhor forma possível. Porque eu vejo a morte como um caminho de descanso, porque você viver sofrendo não é legal. Então, acho que independente de como você vai, foi. Então, o que eu tenho que fazer é conformar com aquilo e desejar o bem, pra pessoa fazer um momento de descanso. Todo mundo tem o direito de descansar. Acho que é egoísmo demais a gente ficar lutando pra ficar justificando uma coisa que aconteceu e infelizmente é isso. E agora parte para um pensamento mais positivo, porque se eu ficar pensando nisso, aí eu vou afundando e deprimindo e pensando em outras situações. Então é sempre bola para frente, é rezar para que ela proteja nós que ficamos e que não aconteça com outras também a mesma situação. Com a pandemia não tá acontecendo muita coisa, né? Porque é ficar em casa sempre. Mas eu tento ler bastante, eu tento fazer análise comigo mesmo. Eu passo, às vezes, por situação que eu fico pensando, mas eu deveria agir desse jeito, eu deveria pensar dessa maneira, eu deveria ser desse jeito. Às vezes, uma coisa que te chateia é mais um problema da pessoa do que seu. Então, é uma autoanálise diariamente. Eu leio bastante, eu vejo bastante coisas que podem me atrair, evoluir como pessoa diariamente, assim. Observar. Eu sou uma pessoa muito observadora, então eu observo muito, 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 muito. Estudem muito, se formem, busquem sempre conhecimento. Eu acho que o que mata é a ignorância, é a gente ser proibida dessas coisas. Porque a gente muito jovem tem que se privar dessas coisas de você evoluir, entendeu? De você aprender. Muitas não terminam nem estudo. Então, estudem muito, escolham uma profissão bacana, independente da área que você quer estar. Estude, não liga para o que as pessoas vão dizer. Se joga, você nasceu sozinha e vai morrer sozinha. Aparece até muitas vezes depressivo. Tem que, às vezes, que eu converso com algumas pessoas, você fala, nossa, você é muito, muito fria, muito tal. É que com o tempo você acaba tendo que ter esse coração mais razão. Eu sou razão. Porque você vai levando pela emoção, você vai caindo. As pessoas elas se aproveitam da sua fragilidade. Então, quando você é muito frágil, relacionamento amoroso, o homem, quando ele vê que a trans ela é um pouquinho baixa guarda, um pouquinho mais, ele se monta e acaba acontecendo diversas coisas ruins que traumatizam, que você não precisa estar naquela situação. Com o tempo que eu fui passando, as coisas que eu fui passando, eu acabei sendo um pouquinho mais firme, assim, em relação a isso. O meu objetivo é ser feliz. Não tenho nenhuma... Eu acho que tudo que vier a mais, que for somar pro bem, pra mim, sempre vai ser positivo, independente do que seja. Então, eu tô muito aberta a tudo novo que vier na minha vida. Só que o meu objetivo maior é ser feliz, porque ser infeliz deve ser muito ruim. Muito, muito, muito ruim, porque você... É um acúmulo, né? Vem uma atrás da outra. Vem a tristeza, vem a mágoa, vem... Tudo fica te corroendo, e você só vai se amargurando. E você se torna uma pessoa... Como tem muitas hoje em dia, que é amargurada e mal amada. Então, eu acho que o meu objetivo é ser feliz para não me tornar uma pessoa que eu não gosto que seja. Então, é muito isso. Então, eu não tenho muito... Acho que o que vier para mim sempre vai ser bem-vindo e sempre vai ser acolhido de braços abertos, que for bom, claro. Mas o meu objetivo é ser feliz. Não tenho muito... É um grupo de amigos que realmente foi formado aqui no teatro, de várias épocas, assim, que todo mundo se juntou para poder não deixar aquilo tudo que a gente construiu aqui morrer. Então, acho que mesmo com a pandemia e o grupo e tal, a gente consegue manter acesa aquela ligação que a gente tem com o teatro, porque há muito tempo o teatro já está fechado e não tem oficina, então a gente não consegue se encontrar. Então, acho que é muito da ligação e da gente não deixar aquilo que a gente construiu aqui no teatro morrer. Porque muita gente, a maioria, se não, se conheceu aqui no teatro. Então, acho que o que liga a gente ao grupo Balzaquianas é realmente isso, é manter o que a gente construiu aqui vivo ainda. Aqui ninguém é julgado pela sua profissão, ou o que você faz da vida, pela sua cor, orientação sexual. Você é bem-vindo sendo você. Então, se você não tem...
Se você não conhece nenhum talento seu, aqui você vai descobrir, pode ter certeza, que as pessoas vão explorar você até você descobrir um talento seu, uma coisa que faça acender aquela chama dentro de você de querer viver e viver a arte e tal. Sim, a arte é uma forma de você de se expressar, de você se impor, de você impor sua opinião. Eu estou aqui e é isso, vou ter que me engolir, acabou. Então é muito de mostrar sua força, até porque pra estar no palco não é fácil, não. Não é fácil, porque ainda mais quando você sobe na pressão de que você pode saber que as pessoas de lá de baixo podem falar mal de você aqui em cima. Então tem toda essa pressão que você passa, mas eu acho que é muito gratificante, assim, as palmas que você recebe no final. Eu tenho um vídeo meu que eu vejo, assim, as pessoas gritando, eu arrepia. Eu lembro até hoje de um show que eu fiz aqui, que assim que eu entrei, assim, o povo gritou tanto, assim, que eu achei que fosse cair aqui desmaiada, porque o corpo começa a tremer, assim, e você vê que é genuíno, você vê que as pessoas estão aplaudindo a sua arte, o que você é, o que... Então, eu acho isso muito importante, é uma forma da gente representar a nossa arte e se manter viva também, né, porque sem a arte, imagina o que não seria de muitos artistas hoje. Então, eu acho que é muito importante sempre ter, sempre ter. Se joga, me chama no Instagram que eu te ajudo. Eu sou muito acolhedor, assim. Eu não. Pode vir qualquer pessoa. Às vezes tem gente que eu nem conheço que eu ajudo. Acho que, por eu ter sido bem acolhida nesse meio, por algumas pessoas, eu sempre tento passar também a mesma coisa. Então é se jogar, escolhe sua música melhor, faz o seu show na sua casa. Hoje em dia com a internet você consegue fazer show no Instagram, no TikTok, sempre ver vídeos de pessoas que já trabalham com isso para ter como experiência, ver o que é melhor. Se encontrar também, porque às vezes nesse processo todo você se inspira em alguém, só que no processo se encontra. Então acho bastante interessante pesquisar e se jogar mesmo, não ter medo, não ter medo, é ir e fazer mesmo. Que é errando que você vai acontecendo, até porque nem todo mundo que foi bom começou bom, a gente sempre tem um começo, então é esse pontapé inicial, é o primeiro passo, assim que você der o primeiro passo, os outros vêm na sequência. Um período até consegui viver, acho que da época que tava o auge, que Circo du Soleil e bastante circo espalhado, acho que teve a época que a gente conseguiu se manter, mas não é uma coisa que me mantém e nunca... Eu fazia mais o circo por conta da paixão, do amor mesmo, mas manter nunca tive, não. Eu fazia tanto show de graça, tantos lugares que eu já pisei, assim, só de fazer porque gostava, então nunca... O dinheiro nunca foi um problema, ele veio a ser um problema quando eu virei adulta, porque aí você tem responsabilidades. Mas o dinheiro nunca foi um problema. Se eu tivesse que fazer uma apresentação numa escola ali embaixo e a gente ia na hora, todo mundo, não era só eu, era todo mundo ali da roda. Porque era mais pela paixão, não pelo dinheiro. O dinheiro veio a fazer falta depois que você vira adulta. Que aí você tem as suas vontades, tem vontade de comprar uma roupa, tem vontade de viajar, tem vontade de pintar o cabelo, de comprar uma maquiagem, então você precisa de dinheiro para isso. Então, teve uma época que começou a faltar, porque aí eu tinha que trabalhar para poder manter as coisas do circo. Então, nunca a arte nenhuma arte conseguiu me manter assim, nunca. Hoje eu trabalho com maquiagem, mas esporadicamente, não é uma coisa que acontece frequentemente. Tenho alguns contatos de muitos anos que sempre fizeram maquiagens comigo. Halloween mesmo é uma época que todo mundo sempre pede muita maquiagem. Então eu trabalho com a maquiagem, mas o meio circo e drag nunca me fez ter dinheiro, não. Nunca sustentei dinheiro nesse meio, não. Minha mãe tava em todos os shows, aqui na frente, aqui, ó. Todos os shows. E por incrível que pareça, eu uso óculos. De show eu não faço show de óculos. E eu não enxergo. Eu consegui enxergar ela. No meio de todo mundo, eu consegui enxergar ela na frente. Então, isso também foi muito importante, de você ver que alguém do seu sangue, alguém que tá com você diariamente, tá te apoiando naquilo. Então, acho que isso também foi muito importante. A minha família nunca me abandonou. Minha mãe sempre foi muito... Sempre esteve comigo em muitos eventos, assim. Ela sempre estava lá para apoiar, independente do que eu fazia. Circo, show, e ela sempre estava lá. Aí o meu irmão veio... Já teve um ano que teve uma abertura que era Brasileiras. E eu fiz Carmen Miranda, e eu usava uma roupa bem bonita, dourada. Quem me ajudou a fazer foi minha mãe, minha irmã e meu irmão. Os três me ajudaram a montar a roupa. Foi muito rápido tudo. Eles me ajudaram a colar coisinha por coisinha na roupa. E tudo muito, muito paciente. Sempre me impulsionaram a fazer tudo isso.
Acho que toda trans sempre vai ter um problema, independente da família que você esteja. Eu acho que tem um momento que os caminhos não cruzam mais, ou as ideias acabam não batendo, ou a família aceita até certo ponto. Tipo assim, ó, você pode ser aqui, mas tem que ser do jeito que eu quero. Você nunca pode ser sem quem você é 100%. Então, eu sou muito grata a tudo que eu tenho, os caminhos que eu cruzei, as pessoas que eu conheci aqui, porque eu poderia muito ou já estar morta ou estar em algum caminho perdido, drogas e por aí e tal. Mas eu tenho muitas referências bacanas, então foi muito bacana, assim. Não, mas não é uma realidade trans. Eu tenho amigas que já foram expulsas de casa, ou que moram na rua, porque não tem apoio da família, que é o mais triste. Então isso é muito maluco, porque eu costumo falar que trans não vira, você não vira trans, você nasce. E o processo vai vindo automaticamente. Tem uma hora que você é tão feminina que não tem o que você fazer. E eu sempre fui desse jeito, e não tinha muito o que mudar. E aí foi acontecendo, eu conheci o teatro, aí eu conheci outras meninas trans, e aí a gente começou a ter mais amizade, e aí foi indo, até que teve uma hora que eu tava de saia já em casa. Então não tem muito, eu não me lembro de nenhum momento alguém me questionar sobre alguma coisa, o negócio foi acontecendo. E eu só lembro de uma vez que minha mãe falou pra mim assim: é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Ela falou assim, então só toma cuidado. E pronto, assim, nunca teve nenhuma pressão. Minha mãe, o que ela não gosta muito é de que você seja muito violenta ou seja muito extravagante, questão de muito decotada e shorts curtos, mas eu acho que é mais a criação dela, por ela ser uma pessoa mais antiga, então ela tenta passar esse mesmo respeito pra gente, mas nunca ninguém se impôs, eu nunca tive nenhum start, assim. E eu não parei de estudar, e tudo foi na época de escola, então eu tive que enfrentar escola, professores, diretor, tudo. Foi bem assim. Eu sempre fui muito. Eu não ligo muito para que as pessoas pensam. Eu escuto a opinião sua e eu vou analisar se aquilo faz bem ou não para minha vida. Esse é um mantra que eu sempre tenho em qualquer situação que eu vou passar. Nada de ruim vai me afetar. Então eu acho que eu tenho muito disso desde criança. Então como eu disse, nunca fui agredida, nunca ninguém me bateu ou fizeram nada. Então eu acho que eu também tinha umas primas bem briguentas. Então acho que se mexesse comigo elas quebravam no porrada. Então, mas eu nunca tive nenhum problema assim. Não teve nenhum momento que eu falei assim, eu vou ser trans. Sempre foi acontecendo. Eu sempre gostei do feminino, sempre achei lindo o feminino. Então, isso foi acontecendo naturalmente. Não teve muito um dia que eu falei, eu vou virar e tal. Mas foi com 14 para 15 anos. Eu perdi muitos amigos e é isso. Não tem muito o que falar, não. Eu estudava, eu sempre fui uma boa aluna, nunca trouxe problema, minha mãe nunca teve que ser chamada e tal. Terminei a escola normalmente, sendo trans e tal. Teve uma época que foi um período de você se impor, porque aí você quer seu nome na chamada, você quer que as pessoas te respeitem como trans. Então tem todo esse processo, mas eu acho que eu passei tudo tranquilamente, que eu sou uma pessoa muito didática, eu gosto de conversar, então eu prefiro que a pessoa entenda o meu lado na conversa do que eu tendo que, não sei o que, não sei o que. Como tem muitas que fazem isso, então eu sou muito didática, então acho que se não gosta, engole. A orientação é uma coisa que vem de você, é natural, não tem como você bloquear isso. Acho que quando você bloqueia, você acaba se tornando uma pessoa infeliz, e você vive presa naquilo. Então tem toda aquela fase de você se reconhecer como uma pessoa, aí depois você entender que você pode ser uma pessoa gay, aí você vê outros gays, outros meninos que têm o mesmo pensamento que você, só que depois aquilo não é o que você quer. Aquilo parece que ainda tá empacando. E aí você começa a ver, como eu disse, as coisas femininas sempre foi muito atrativo pra mim. Então, aí você vai pela fase gay, aí você vai descobrindo, você entende que você não que você é uma mulher trans, entendeu? Mas eu não acredito que tenha um start, assim, que eu fale, eu sou uma mulher trans. Eu acho que foi acontecendo. Aí depois que eu descobri o que era ser mulher trans, entende? O teatro precisa voltar. Eu preciso voltar. Eu quero assistir peças, eu acho que é muito importante. Quem puder, ou ter filho, ou ter alguém que tenha a oportunidade de poder aproveitar esse momento de teatro, que acho que é transformador. Uma aula que seja, você já sai daqui diferente. Se você... Normalmente você vê que as pessoas elas chegam muito, muito
tímidas e fechadas, e com o tempo aqui você vai soltando. Então, eu acho importante tudo isso, porque eu tenho eu como exemplo, que eu poderia estar na estatística e não tô. Então, isso é muito importante. Eu sou a primeira mulher trans de Campinas circense. E saí no jornal e tudo, foi bem legal. E então acho que é muito importante você ter uma experiência onde você possa trocar com outras pessoas. E a arte é uma coisa que é transformadora. Acho que quando você experimenta um pouquinho que seja, você já. A sua vida muda, você enxerga tudo de uma outra maneira. Eu acho que é importante. Então, quem tiver a oportunidade de fazer teatro, ou de conhecer atividades, ou de vir conhecer o espaço e tal, eu acho que é bem importante, assim. Muito, muito, muito importante.